Olá, eu sou o Pedro Morgado, sou médico psiquiatra e professor na Escola de Medicina da Universidade do Minho e além de fazer clínica e dar aulas, também tenho um grande interesse no desenvolvimento de projetos que possam ajudar as pessoas na sua vida, do seu dia-a-dia, a promoverem a sua saúde mental. Um desses projetos é o projeto 29K-FJM, que nós vamos falar um pouco mais à frente, e que é um projeto de promoção da saúde mental e desenvolvimento pessoal para cada uma das pessoas que possam aceder a esta aplicação. Então, olá, eu sou o Sandro, eu sou de Belas Artes e sou responsável pelo projeto Manicômio e trabalho há 22 anos na área da saúde mental no Hospital Júlio de Matos, onde criei toda a parte artística do Júlio de Matos, portanto, e vamos falar aqui uns dois um bocadinho, e eu vou já aqui desafiar o Pedro, como sou do Manicômio, né? Claro, vou já aqui desafiar o Pedro com uma pergunta. Pedro, quando te dizem Manicômio, o que é que tu achas desta palavra? É uma pergunta difícil para começar. Eu sou daquelas pessoas que acham que as palavras contam. E eu sei que o manicômio não é necessariamente uma coisa negativa. Mas eu tenho medo dessa palavra pela imagem que ela gera na cabeça da maioria das pessoas que não tiveram nem a oportunidade, nem o privilégio de contactar com pessoas com doença mental grave, como eu já tive essa oportunidade e esse privilégio. E, portanto, eu aprendi que o manicômio não é uma coisa má, que o manicômio não é uma coisa necessariamente negativa, mas é uma palavra que me assusta por causa disso, por causa desse imaginário negativo. Por outro lado, como eu acredito que nós temos que evoluir para cuidados de saúde mental na comunidade, na casa de cada uma das pessoas, eu penso que nós vamos ter cada vez menos manicômios ou cada vez menos centros onde as pessoas vivem e habitam e cada vez mais projetos em que as pessoas são trabalhadas e em que as pessoas se trabalham nas suas próprias vidas e nas suas próprias casas e, portanto, eu tenho esta relação difícil com a palavra manicômio que partilho desde já contigo, Sandro. Tá, mas nós temos aquilo que chamamos o manicômio bom, não é? Pronto. Acima de tudo, provocar as situações, eu acho que é super importante a provocação, se for bem feita, como é óbvio, né? E se for bem trabalhada. E o manicômio é um bocadinho isso, né? Aqui a subversão desta palavra, que foi... antigamente, ainda continua a ser uma palavra com algum estigma, mas repara, eu li um livro há muitos anos atrás, o livro era de 1800 e qualquer coisa, e dizia, o título era O Manicômio, a Terra dos Artistas e dos Vanguardistas. E o facto das experiências que eu tive dentro do próprio Júlio de Matos, né, que não é um manicômio nem de perto nem longe, é um hospital psiquiátrico, tive situações muito, muito engraçadas de liberdade total. Um sítio onde não há filtros, um sítio onde tu podes ser quem tu és, sem problemas sociais, né? E o manicômio também veio um bocadinho daqui, da vontade de tu poderes ser o que tu quiseres ser sem filtros. Não, o outro não é preocupação, né? O reconhecimento do outro perante o eu, né? Desaparece quase desta função. Por isso é que nasce esta palavra. E além de tudo, logicamente, é um apontar, um dedo na ferida, né? Que acho que faz algum sentido nesta altura. E as palavras, eu digo sempre muitas vezes isto, as palavras, há palavras muito bonitas, como o caso da amante, mas tem uma palavra conotativa negativa, né? Mas a palavra em si, amante, é uma palavra linda de morrer. Portanto, e essas coisas nós estamos sempre aqui a brincar nisso. Olha, Pedro, vou-te fazer outra pergunta, não te importas. Dentro do teu projeto, que eu já percebi, tu trabalhas também com a parte teatral. Sim, nós achamos que o desenvolvimento de competências de relação interpessoal são fundamentais para a formação de médicos. Portanto, eu aqui na Escola de Medicina da Universidade do Minho tenho a responsabilidade de coordenar uma unidade que é transversal a todo o curso, do primeiro ao sexto ano, e onde nós, em conjunto com a Escola de Teatro da Universidade do Minho, também treinamos estas competências de representação dramática com os nossos estudantes. Mas também vamos além disso, trabalhamos muitas questões relacionadas com a literatura, com a expressão plástica, portanto temos essa preocupação de colocar também estas competências na formação dos médicos. Porque também acreditamos numa das coisas que tu disseste, que a medicina deve ser um espaço de liberdade e os médicos devem ser pessoas que conseguem, no espaço da consulta, que os outros sejam autênticos, que se sintam bem,
que possam ser verdadeiros, que possam partilhar as suas angústias. E para que isso aconteça, nós precisamos de ter médicos que tenham muita cultura e que tenham muito bem desenvolvidas estas competências. Esta é a visão que nós temos para a formação médica e achamos que isso é importante quando tratamos também de assuntos da saúde mental, porque são assuntos muito, muito profundos, muitas vezes muito íntimos das pessoas e, portanto, nós acreditamos que esta é a forma certa de formar médicos. Concordo contigo perfeitamente. Nós temos aqui colegas teus a trabalhar connosco no manicômio, né? Temos alguns que te conhecem, que eu ontem perguntei se te conheciam. Espero que tenham dado boas referências. Ótimas. De facto, nós aqui temos uma coisa muito engraçada, chamada consultas sem parede, não sei se só ouviste falar. Ainda não. É dentro do open space, é dentro deste espaço de trabalho. Portanto, e quem escolhe onde quer ser consultado, o local, é o próprio doente ou a própria pessoa que cá vem, né? Que pode ser no sofá, ou numa sala fechada, ou no jardim, ou vão passear, ou vão trabalhar fora, o que tem tido um resultado incrível, porque nós começámos apenas com dois médicos, e neste momento são 11, porque não tem um ambiente consultório, não tem um ambiente hospitalar, tem um ambiente criativo, e acima de tudo tem um preço que permite a qualquer pessoa ter uma consulta privada. E o que eles me dizem, e o trabalho está a ser feito de investigação, é que aquela primeira consulta, aqueles primeiros 50% da abordagem, aquela primeira consulta, 50% as pessoas estão muito mais disponíveis para falar. E isso é engraçado, porque é um ambiente que não tem um peso hospitalar. O que é que tu achas desse peso hospitalar, que eu acho que muitas vezes tem no consultório, aquele lado a quase ditadura de consultório, sabes? A mesa, o centro de saúde, tu pedis a senha e depois dizes à consulta. Como é que se consegue trabalhar isso? Que é uma coisa que a mim aflige-me bastante. Claro, eu acho, Sandro, que o vosso manicômio é a antítese daquilo que é a imagem que as pessoas têm do manicômio e por isso é que ele funciona bem e por isso é que ele é tão positivo. E eu penso que dentro da consulta médica há também uma série de rituais que transmitem alguma segurança e alguma confiança aos pacientes, mas que esses rituais não devem ser rígidos e não devem impedir que as pessoas se sintam confortáveis e que cada espaço de consulta seja adequado à pessoa que nós temos à frente. E por isso, uma das coisas que eu gostei muito de ouvir dizer foi é o paciente que escolhe onde é que quer ser este encontro. Porque eu muitas vezes digo que fazer uma consulta médica é como dançar. E dançar é uma coisa extraordinariamente difícil. Eu danço muito mal, sobretudo aos pares. Sou um disléxico motor e é preciso, para dançar, haver uma grande coordenação. Mas eu digo sempre que esta é uma dança onde o doente é que decide quando começar a dançar, o doente é que decide o ritmo e o doente também é que decide quando é que a música deve acabar e deve ter o seu espaço e deve ir à sua vida da melhor maneira possível. Agora, aquilo que eu penso que o manicômio faz é trabalhar sobretudo com doenças psiquiátricas que são mais graves, que são menos comuns na nossa população em que a reabilitação e em que este tipo de intervenções acaba por ser fundamental, não só para reduzir o estigma, mas também para garantir uma melhor integração destas pessoas nas suas vidas e na sociedade. Sim, sabes, nós trabalhamos muito, acho que nós estamos a trabalhar muito os direitos humanos nesta área, acho que é fundamental, trabalhamos os direitos humanos em qualquer área, como é óbvio, né? Mas na área da saúde mental eu penso que nos últimos anos foi muito carregada negativamente. Né? Agora não, estamos com uma forma muito positiva e o que nós trabalhamos acima de tudo é a dignidade das pessoas. Quando uma pessoa cá chega, e nós é mais por portfólio que aceitamos as pessoas e depois há um processo de seleção do portfólio de trabalho, o que nós fazemos, que provavelmente é uma coisa que nos hospitais públicos não têm esse tempo de fazer, que é o conhecer verdadeiramente a pessoa. Nós tentamos conhecer a pessoa ao limite, aquilo que a pessoa quiser dizer. E essa atenção que nós damos, que é diária, mais uma vez, eu acho que um projeto deste tem que ser diário, não pode ser só ao voluntário, ou mês a mês, ou 5 a 5. A pessoa sente-se verdadeiramente que nós estamos verdadeiramente interessados nelas, que é um facto, estamos. E depois no valor que essa pessoa quer trabalhar. Isso, o valor, e nós trabalhamos esse valor com ela. Portanto, ao fazermos isso e pomos a saúde mental num canto, estamos a trabalhar a saúde mental, né? E acima de tudo o mercado, o inserirmos na sociedade, eles já os estão inseridos. Aquilo que eu acho aqui
é que estes nunca tiveram hipótese, né? Porque os pais sempre disseram que ela tinha uma doença, e depois vais ao médico, vai ter com um colega teu, diz que tu és doente, vamos tratar da tua doença, e depois vai para o hospital e vamos tratar da tua doença. Portanto, a doença sempre foi o efeito realçado na vida deles, né? Eles nunca tiveram oportunidades de pensar que eu posso ser mais algo do que uma doença. E aqui esse processo é muito engraçado, porque desaparece. Portanto, e depois existe uma dignidade que chama-se dignidade financeira. Né? Muitas destas pessoas, como tu sabes, não têm essas possibilidades, mas aqui estamos a falar de pessoas que vendem bastantes trabalhos e têm criar uma dignidade financeira que nunca tinham tido antes. E isso é muito importante perceber isso. E uma das coisas que tu disseste aí que eu acho que é muito importante é que se trabalha a saúde mental sem a percepção de que se está a trabalhar a saúde mental. E isto se calhar liga a algo que é muito importante para as pessoas que nos estão a ouvir, que é o facto de, provavelmente, até sem saberem, poderem estar a experienciar algum evento relacionado com o burnout, relacionado com a ansiedade, relacionado com a depressão, de que até nem sequer se aperceberam. E se tu estivesse de acordo, Sandro, eu se calhar iria partilhar aqui duas ou três coisas que eu acho que era importante aqueles que nos estão a ver saberem. A primeira das quais é que o mundo está sempre em mudança, nós estamos sempre a queixar-nos das mudanças do mundo, mas elas globalmente são positivas, mas de facto nós temos hoje desafios, e sobretudo os mais jovens têm hoje desafios, quer no mercado de trabalho, quer naquilo que são as suas vidas pessoais e familiares, que são muito diferentes dos desafios que havia há uns anos atrás. E estes desafios também trazem aqui alguns riscos em termos de saúde mental, porque muitos de nós estamos a trabalhar sozinhos em casa, em teletrabalho, não estabelecemos aquelas redes de companheirismo que só são possíveis no contacto pessoal, com os nossos colegas de trabalho. Numa videochamada não é possível haver o toque, haver a cumplicidade do sorriso, é tudo muito mediado tecnologicamente. Passamos muito tempo à frente dos ecrãs, temos narrativas de que tudo depende de nós, do nosso sucesso, somos sempre capazes de fazer mais, e a verdade é que às vezes sem querer somos arrastados para quadros em que a nossa saúde mental não está bem e em que provavelmente devemos procurar ajuda. E quadros são esses? Por exemplo, quando nos sentimos mais preocupados com assuntos triviais do que aquilo que era habitual, quando começamos a dormir pior, quando começamos a não ter tanto apetite ou a não conseguir controlar o nosso apetite, quando os nossos pensamentos são mais negativos do que aquilo que costumavam ser, quando choramos em situações que antes não era costume chorarmos, e chorar é uma coisa boa, não estou aqui a dizer que chorar é mau, mas às vezes choramos em situações em que não estávamos habituados a chorar, ou quando achamos que já não conseguimos dar vazão a todo o trabalho que temos para fazer, e se calhar era trabalho que antes nós conseguiríamos fazer. E, portanto, somando todas estas coisas, quando começamos a sentir que as nossas relações interpessoais também estão a ser prejudicadas e que estamos a entrar em mais conflitos do que aquilo que era habitual, e somando todas estas coisas, se calhar estamos a entrar num processo que pode ser patológico, que pode ser o tal processo de ansiedade, de depressão, e se calhar estamos a chegar ao momento de procurarmos ajuda. E Sandro, tu que estás também já há muito tempo nesta área da saúde mental, eu ia-te perguntar se tu sentisses estes sintomas, se tu estivesses numa situação destas, o que é que tu fazias ou o que é que tu dizias aqui aos nossos espectadores para fazerem? Pedro, ainda bem que diz isso. Uma das políticas dentro do manicômio, eu próprio já senti isso, como é óbvio, como qualquer um de nós, sente-se mais frágil em momentos de mais fragilidade. O que é que nós criámos aqui foi dentro deste espaço, e eu espero que quem esteja a ouvir possa aplicar isto nas próprias empresas todas. Eu acho que, mais uma vez, os direitos humanos dentro da própria empresa é fundamental. É que nós criámos um ambiente tão propício à honestidade que não há qualquer tipo de vergonha, mas quando digo qualquer tipo de vergonha, de pedir ajuda quando é preciso. Seja a própria equipa do manicômio, seja os próprios artistas do manicômio, quando estão mais frágeis e quando sentem que é preciso um psicólogo ou um psiquiatra, é de imediato. E não há vergonha de falar sobre isso. Isso, acreditem, nós estamos 3 anos de existência e não temos uma única descompensação de ninguém, e automaticamente nós temos uma consulta marcada nesse próprio dia ou no dia seguinte. Que é uma coisa que eu sei que o SNS não consegue, né? Mas eu sei que é uma coisa, que é algo que nós fizemos. Agora retratámos. Nós temos uma agência de design, também composta por pessoas que têm experiência de doença mental. Contratamos agora um diretor criativo que vem de uma empresa muito grande, da área
de agência, e um dos nossos, além da botiqueira ou de serviço de saúde, uma coisa que dissemos logo: olha, tens psicólogo e psiquiatra dentro da tua empresa para teres quando quiseres. Isso é fundamental. Mas agora acho que temos que chegar, antes de chegar a esta vontade, nós temos que precaver que isso não aconteça, não é? E como é que nós aqui dentro precavemos que isso não aconteça? Em todos os momentos de decisão está toda a gente presente. Ou tentamos ter toda a gente presente. Portanto, não é, eu não venho com um trabalho e de repente alguém insere nesse trabalho. Olha, existe este trabalho, quem quer trabalhar, vamos pensar sobre isto. Né? Pronto. Existe aqui a possibilidade de todos opinarem sobre quem, até da própria contratação de uma pessoa. Eu sei que isto é muito difícil em empresas muito grandes, mas no momento de decisão é partilhado por todos, ou todos têm que estar presentes. Não há uma pessoa que decide, depois os outros todos fazem. Portanto, há um equilíbrio. E outra coisa que nós fizemos aqui também sobre os nossos momentos salariais, que há uma diferença muito pouca entre a pessoa que ganha mais e a pessoa que ganha menos. Portanto, é tudo muito equitativo e tudo muito equilibrado. Portanto, tu estás a tocar aí, Sandro, em 2 pontos que são fundamentais. O primeiro, que é falar, quando cada pessoa se sente numa situação difícil, a primeira solução é falar sobre ela, e eu já vou detalhar um bocadinho mais para as pessoas que estão fora do projeto do manicômio, como é que podem fazê-lo. E a segunda coisa que tu estás a dizer é preciso que as estruturas onde nós trabalhamos, as estruturas onde nós vivemos, tenham a saúde mental na equação e tenham o bem-estar dos seus funcionários na equação para que estas situações possam ser prevenidas. Sobre a primeira, sobre falar, é exatamente o que eu penso que as pessoas devem fazer. Portanto, se eu sinto que não estou bem, se eu sinto que estou diferente, se eu sinto que não estou a ser capaz de resolver as coisas como fazia antes, então eu devo falar. E falar é sempre a solução. Falar com os meus amigos, com os meus companheiros, falar com as pessoas em quem eu confio e contar-lhes o que é que eu estou a sentir, partilhar com elas e ouvir o que é que elas me sugerem sobre isso. Falar com um médico de família, com um psicólogo ou com um psiquiatra e tentar perceber se aquilo que estou a sentir até se enquadra num síndrome clínico, numa doença, e pode ter um tratamento que está acessível, que é relativamente simples e que vai fazer a diferença daqui para a frente. Mas falar é mesmo a solução. Aquilo que nós sabemos é que nas doenças psiquiátricas ainda há um tempo muito grande entre o momento em que as pessoas começam a sentir os primeiros sintomas e o momento em que se torna consciente para elas que estão doentes e depois o momento em que vão procurar ajuda, porque há muito estigma. O estigma não é só do manicômio, é da depressão, é da ansiedade, é isso, é tudo o que são doenças psiquiátricas. As pessoas ainda têm muito medo de falar, mas elas são doenças como as outras, são doenças do cérebro que afetam o comportamento, as emoções, os pensamentos, e como afetam coisas tão profundas, nós ainda temos muita dificuldade em falar, e como há muito estigma, nós ainda temos muita dificuldade em falar. A segunda coisa é o prevenir. E tu já nos contaste aqui como é que é feita a prevenção no contexto do projeto Manicômio, e eu agora, se calhar, ia aproveitar para contar como é que eu penso e acredito que pode ser feita esta prevenção no contexto da vida do dia-a-dia das pessoas que não estão ou que não têm a sorte de estar no manicômio. Então, como é que cada um de nós, no nosso dia-a-dia de trabalho, pode prevenir isto? Em primeiro lugar, nós precisamos de cuidar da nossa saúde mental. Saúde mental não quer dizer ausência de doença psiquiátrica. Saúde mental é o nosso bem-estar, aquilo que nos permite realizarmos-nos em todas as nossas potencialidades. E o nosso bem-estar físico também e psíquico. Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos ter bons hábitos de alimentação, de exercício físico, manter boas relações presenciais com a nossa rede de suporte e a nossa rede de apoio. Devemos compatibilizar bem o nosso horário de trabalho com o nosso horário de lazer. Devemos ter atividades de lazer. Devemos dispensar tempo para aquilo que gostamos de fazer. E devemos também reservar algum tempo para nos conhecermos melhor e desenvolvermos melhor as nossas emoções. E é aqui que entra, e agora ia-te falar do nosso projeto, Sandro, é aqui que entra o projeto da 24K Fundação José Neves. Que projeto é este? Este é um projeto que quer fortalecer a saúde mental e o equilíbrio emocional, o bem-estar das pessoas. Queremos chegar até 1 milhão de portugueses, até um desafio grande, 10% da população. Nós gostávamos que utilizasse esta aplicação. E aquilo que é feito, esta aplicação foi desenvolvida em parceria com uma fundação sueca, a Escola de Medicina da Universidade do Minho é a entidade nacional
que tem validado e certificado estes conteúdos, e aquilo que nós providenciamos são estratégias que estão cientificamente estudadas, estão clinicamente validadas e que combinam ciência e tecnologia para oferecer ferramentas que promovem o autoconhecimento, que promovem o bem-estar. Há uma série de embaixadores que são muito conhecidos, como a Fátima Lopes, a Catarina Furtado, o Luís Portela, que é o fundador da Bial. Portanto, e todas estas pessoas, com a sua experiência, contam como desenvolver a autocompaixão, como desenvolver uma série de valores, como lidar com a ansiedade e com as preocupações em momentos difíceis. Portanto, aquilo que esta aplicação faz é precisamente colocar-se no campo da promoção da saúde mental e na prevenção da doença psiquiátrica. Eu queria dizer que esta é uma das muitas ferramentas que existem. Ela não serve a todas as pessoas. É óbvio que há pessoas que vão preferir ir ao yoga, há pessoas que vão preferir ir fazer teatro, há pessoas que vão preferir ir falar com o seu psicólogo ou com o seu psiquiatra, mas esta é também uma das ferramentas que está disponível. Há uma série de empresas que já a implementou como o standard para os seus trabalhadores e, portanto, é algo que também se coloca aqui muito neste campo da prevenção e da promoção da saúde mental. E isso é uma coisa que é interessante falarmos sobre isto. Provavelmente há aqui empresas a ver-nos. E é uma coisa que eu digo sempre quando estou a trabalhar com as empresas e com as marcas, eu digo sempre, vocês têm algum técnico de saúde dentro das vossas equipas dos recursos humanos? Geralmente dizem que não, né? Pronto, ou que têm contrato com algo que vão, mas não é suficiente, porque quando alguém se sente mais frágil e vai falar com outro alguém, esse outro alguém não tem ferramentas para lidar com isso, né? E às vezes as respostas que dão, e nós temos aqui artistas que levaram com estas respostas, que é do género, vai para a praia, apanhar só o que isso passa, né? Que é quase um desaforo à saúde mental dela. Eu acho que as empresas deviam ter essa preocupação, dentro dos próprios recursos humanos, ter técnicos de saúde que saibam ouvir, mas tenham ferramentas para trabalhar isso. Eu acho que era fundamental. Claro, tu estás a tocar aí, Sandro, estás a tocar aí num ponto muito importante, que é, eu penso que nós precisamos não só que haja pessoas com essa formação dentro das empresas, mas que todos nós tenhamos mais literacia nas questões da saúde mental. E já que tu falaste disto, além de ser muito importante para reduzir o estigma, nós sabemos que as doenças psiquiátricas são de facto doenças como as outras, doenças que afetam o cérebro, que é um sistema que pertence a um sistema nervoso central como outros sistemas, o cardiovascular, o renal, etc. Mas também que doença psiquiátrica não significa fraqueza, não significa fracasso, mas sim uma situação transitória que se coloca entre a pessoa, entre aquilo que a pessoa é e a sua vida, e que impede a pessoa de usufruir da sua vida e de se realizar em todas as suas potencialidades. E, portanto, a uma pessoa que nos vem procurar e que nos diz que não se está a sentir bem, nós devemos evitar fazer coisas dessas que tu estavas aí a dizer, que é mandar as pessoas ir para o ginásio ou ir para a praia, ou dizer-lhes que se forem divertir-se com os amigos, isso passa. Porque muitas vezes estas pessoas estão incapacitadas de sentir o prazer que nos dá falar com um amigo, ou sentir o prazer que nos dá termos esta conversa e estarmos aqui os dois a desfrutar deste momento. E na doença, este sentido de prazer muitas vezes está completamente anulado. E, portanto, aquilo que nós devemos fazer e treinar todos é ouvir mais, disponibilizarmos-nos para ajudar e perguntarmos às pessoas em que é que elas sentem que nós as podemos ajudar, antes de sermos impulsivos. Porque às vezes não é por mal, Sandro, eu acho que tu também sentes isto na tua... Às vezes não é por mal, às vezes a pessoa que diz a alguém que está com uma depressão ou que está com uma perturbação de ansiedade, epá, vai sair que isso ajuda, está a fazê-lo convencido de que está a dar a maior ajuda possível. E, portanto, também se podemos dar aqui um conselho, uma recomendação a quem nos está a ouvir, é que antes dessa impulsividade de dizer alguma coisa, porque é sempre difícil ter uma conversa destas, perguntem assim, epá, eu estou aqui para te ajudar, diz-me, por favor, em que é que achas que eu te posso ajudar? Diz-me o que é que tu gostavas que pudesse mudar na tua vida, diz-me o que é que tu sentes que eu posso fazer por ti. E perante a resposta, depois ajustar aquilo que é dado como recomendação, sendo que a recomendação essencial é falar. Portanto, falar sobre isto é bom, dizer sempre à pessoa obrigado por teres partilhado isto comigo e por teres confiado em mim falar sobre este assunto,
e depois recomendar à pessoa que está a sofrer falar com quem pode ajudar, e nesse caso estamos a falar de profissionais de saúde, os médicos de família, os psiquiatras, os psicólogos são aqui agentes fundamentais neste processo. Sabes que às vezes me perguntam muitas vezes aqui no manicômio que estas pessoas têm tudo, é incrível, a recuperação é fácil. Eu digo sempre esta resposta, que é muito simples. Se eu fizer a vocês, seja qualquer pessoa, igual as pessoas, se eu fizer a vocês o trabalho que vocês gostam, a fazer aquilo que vocês gostam, sem um horário condicionado, o horário são vocês que escolhem, onde têm apoio financeiro, onde têm refeições de todo o material, e depois existe uma equipa que desenvolve esse trabalho e coloca num sítio onde é mais propício a isso, eu acho que a saúde mental de qualquer pessoa, com ou sem saúde mental, está perfeita. Né? E eu acho que isso que as empresas têm que perceber. Têm que garantir que os talentos fazem os talentos, né? E têm que garantir que não é mais uma pessoa que lá está só porque sim. Não é um accent para trabalhar mais, ou para ter mais recursos, ou para ficar a verde, ou para ter mais dinheiro. Existe uma pessoa ali por trás e essa pessoa tem que ser poupada e tem que ser trabalhada de acordo com aquilo que ela quer, né? E aquela identificação pessoal que ela tem e o seu poder pessoal para desenvolver mais produto. E quanto mais desenvolver, melhor para toda a gente. Eu acho que é aqui que às vezes as empresas falham um bocadinho, né? E é preciso que todas as empresas tenham uma política de saúde mental. Eu dizia isto já assim de caras, todos devemos ter uma política de saúde mental nas empresas forte e muito concisas. Nós estamos a fazer projetos de imersão para várias empresas, não vou dizer o nome delas, e as pessoas aparecem-nos a chorar. Claro. Sandro, e chorar nem sempre é mau. Às vezes é ótimo. O melhor que pode acontecer quando nós estamos em sofrimento é expressar emoções, que ninguém tenha medo de chorar. Nós precisamos também socialmente de ver isso. O nosso tempo está quase a chegar ao fim e eu ia só pegar naquilo que tu acabaste de dizer para dizer o seguinte: não é só o ganho económico das empresas que importa, há uma responsabilidade social, há uma questão de direitos humanos que nós todos temos que considerar. E eu penso que não são só as empresas que têm que mudar, toda a sociedade tem que mudar, temos que ser mais exigentes nestas questões da saúde mental, temos que desconstruir muitas narrativas que são tóxicas, muitas narrativas sociais relacionadas não só com a pobreza, com os papéis de género, com as questões da discriminação, que são muito tóxicas, que tornam algumas pessoas muito mais vulneráveis ao desenvolvimento de uma doença psiquiátrica. E cabe-nos a todos nós combatermos isto. As redes sociais não estão a ajudar-nos, porque infelizmente expõem muito alguns estereótipos e alguns preconceitos muito negativos, mas também nos cabe a nós, todos os dias, cada um, promover a saúde mental na sua vida, estar atento a estas coisas que nós falamos e levar a saúde mental para o seu local de trabalho. Isto está super vermelho, eu gostei imenso de falar contigo e penso que nos vamos encontrar mais vezes. Vamos, tens cá vir, e tu disseste uma palavra muito gira, que é, então a gente pode trabalhar num manicômio como o teu. É verdade. Para mim seria um privilégio e dizer também que por muito que nós façamos pela saúde mental, vai sempre haver pessoas que vão adoecer e, portanto, nós temos que ter as respostas para essas pessoas e prevenir é importante, mas diagnosticar cedo e tratar adequadamente é muito importante. Sandro, muito obrigado, um abraço. Um abraço. Até breve. Um abraço para ti.